Oi, 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 pessoal! Vamos começar bate-papo de sabedoria. Bate-papo de sabedoria de hoje. Vamos falar aí sobre um assunto muito polêmico, um assunto que deixa os nossos cabelos de pé, que muitas vezes tira até a nossa noite de sono. Então eu já quero dar início a esse nosso bate-papo de hoje, perguntando aí para você se você tem conseguido ter boas noites de sono, como que está o seu coração e o seu pensamento a respeito de algo que te traz paz, em saber que tudo está bem, em saber que tudo está sob controle. Então, hoje o nosso bate-papo de sabedoria vai ser sobre vida financeira. A minha convidada já está por aqui. Já vou acenar aqui para ela, daqui a pouco eu já chamo. O Jean já entrou aqui. E aí, Jean, tudo bem? Vamos dar um tempo para o pessoal ir entrando, mas hoje vamos falar sobre dinheiro, gente. Dinheiro, sobre as suas crenças, sobre o quanto ele pode nos trazer coisas boas, mas também como ele pode ser um verdadeiro pesadelo na nossa vida, um verdadeiro pesadelo no nosso casamento, na nossa vida a dois, porque eu sempre vejo questão de dinheiro, questão financeira ser um problema muito grande dentro dos relacionamentos, isso gerar conflitos muito constantes e frequentes dentro dos relacionamentos. Então, por isso que eu quero estar trazendo aqui essas lives, vou voltar aí com as lives semanalmente, com um bate-papo de sabedoria, justamente para a gente estar conversando sobre assuntos que vão nos agregar, não somente para o nosso relacionamento, que é o que eu gosto sempre de falar, gosto sempre de trazer esse conteúdo, mas para nós como pessoas, né? Então, baseado em assuntos que podem agregar para nós como pessoas, né? O que são esses temas que a gente pode estar trazendo. Enquanto isso, eu vou chamando os atrasados aqui para entrarem na live junto com a gente, para estarem interagindo, porque a live não é somente minha, mas ela é para vocês. Então vou estar aqui chamando algumas outras pessoas. Você que já entrou, clica aí no aviãozinho, convide mais pessoas para estar junto comigo e com a minha convidada de hoje, onde nós vamos estar falando sobre inteligência financeira para os casais. Mas dinheiro é dinheiro, independente se é para casal ou se não é. Então é um assunto que é importante a gente falar, é importante a gente fazer, a gente não pode correr daquilo que é importante. O dinheiro, ele faz parte da nossa vida, ele faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Então por isso é importante a gente sim ter acesso a informações sobre como a gente pode lidar melhor com o nosso dinheiro e o assunto financeiro não ser algo que realmente venha a impactar o nosso relacionamento, impactar a nossa vida e nos impedir, de fato, de conseguir alcançar, né, os nossos objetivos, os nossos sonhos, pela falta da má gestão, né? Pela falta da gestão do nosso dinheiro. Então é importante sim falar sobre esse assunto. Vocês que estão chegando agora, muito bem-vindos ao nosso bate-papo de sabedoria. A Meire já entrou aqui, a Gi, obrigada Gi pela sua presença. Eu sei que é mulher corrida, mas está aqui também para ouvir junto comigo a minha convidada sobre como cuidar ainda melhor do seu dinheiro e fazer ele se multiplicar para os seus negócios. Gente, aproveitando aqui, eu vou fazer um merchan, porque vocês sabem que eu falo sobre mulheres, né? E a Gi, ela é minha terapeuta, gente. Então, se vocês são de São Paulo aqui, entrem aí no Instagram da Gisele. Ela tem aí trabalho maravilhoso com mãos abençoadas, né? Que pode te ajudar aí. Então, se você é mulher, até mesmo homens, porque ela também tem pacientes e clientes homens, entre lá no Instagram da Gisele, ela pode estar te ajudando aí em muitas coisinhas que te trazem a dor ali do dia a dia, da idade, da posição ali, que você fica meio que desconjuntado, digamos assim, no seu dia a dia. Então ela tem mãos aí preciosas para poder tratar aí do seu corpo. E vamos, sem mais delongas, eu quero reforçar de novo, o bate-papo de sabedoria vai rolar a partir
de hoje. Todas as semanas estou já vendo mais amigos e mais amigas que podem estar vindo participar das lives aqui comigo, colaborando para esse movimento que dentro desse mês, desses 30 dias, eu escolhi estar trazendo assuntos sobre sabedoria. Então, para mulheres também que queiram participar, eu estou com o Clube Mulheres Sábias. O link está aqui na minha bio do meu Instagram, onde durante esses 30 dias eu vou trazer, além dos conteúdos que eu coloco aqui no Instagram, conteúdos extras para estar aí reforçando e auxiliando ainda mais para que a gente venha despertar este botão da sabedoria dentro de nós e fazer com que isso nos possibilite de viver de uma forma mais leve, de uma forma mais feliz e ser realmente mulheres sábias que edificam a nossa casa e o nosso casamento. A Solange entrou, a Gabi entrou também. Obrigada, meninas. Vamos falar sobre dinheiro hoje, gente. Inteligência financeira para casais. Quero saber de vocês aqui, antes de eu conectar com a minha convidada, a Eliana, que é especialista em finanças. Eu quero saber quem de vocês aqui é 100% satisfeito com a vida financeira que possui hoje. Coloca aqui nos comentários já pra gente dar início. Como eu falei, essa live não é pra mim, é pra vocês. Então eu quero que vocês interajam aqui junto comigo. Então coloca aqui nos comentários. Hoje a sua vida financeira é algo que está ok? É algo que você é 100% satisfeito com a sua vida financeira? Coloca aqui nos comentários. Enquanto você escreve, eu vou convidar a mulher que realmente é a especialista do assunto, que sabe do negócio e que vai trazer aí o seu conhecimento e compartilhar um pouquinho aqui com a gente sobre finanças. Pessoal aí que está entrando, hoje vamos falar sobre inteligência financeira para casais. Estou com as minhas anotações para interagir e perguntar aqui também a Eliana. Ele te mandei a solicitação. Aceite aí, não sei se está aparecendo. O Instagram atualizou as coisas aqui. Agora a gente consegue conversar com até 4 pessoas. E ela entrou, que deu tudo certo. Tá me ouvindo, Eli? Eu estou, e você? Estou ouvindo também. Ótimo. Tá me vendo bem? Tá tudo em ordem aí? Tudo certo, maravilha. Que bom, então. Te agradecer mais uma vez pela oportunidade que você está nos dando aqui com seu tempo aí, que eu sei que é bem corrido, de estar comigo aqui nessa live para trazer um pouco aí do seu conteúdo, trazer um pouco da sua sabedoria para a gente aqui também e desse assunto, como a gente já conversou nos bastidores, né? Tão complexo que às vezes a gente acaba não dando a devida atenção por a gente achar que não tem o que gerenciar, porque tem muita gente que acha, né, que dinheiro é só para ser gerenciado quando a gente tem muito, mas é com pouco que a gente começa, né? E eu acredito que essa questão de nos permitirmos aprender mais sobre educação financeira é algo que realmente só tem a acrescentar e tem muito a facilitar na vida 2, né? Então, se apresente aí para o pessoal. Acredito que aos poucos o pessoal vai entrando. Você que entrou agora, essa é a Eliana, minha convidada de hoje, especialista em finanças. E a gente vai ter esse bate-papo sobre inteligência financeira para casais. Então, Eli, se apresenta aí e vamos dar início a esse bate-papo dessa noite. Muito bem. Primeiro, muito obrigada pelo convite, Amanda. É sempre uma honra, né, ser convidada por outras mulheres para falar de dinheiro para mulheres, para casais. É um assunto que eu gosto bastante. E, enfim, meu nome é Eliana. Hoje, também especialista em finanças, mas eu sou bacharel em Direito. Sou servidora pública do TJ aqui no Paraná. Advoguei muito tempo, depois passei no concurso público. Enfim, e hoje eu trabalho com mulheres junto com a questão financeira e autogestão. E como que eu cheguei nisso? Eu sempre fui muito desregulada com o dinheiro. Embora fazendo dinheiro, trabalhando a vida inteira, estagiária e depois a faculdade, enfim, fazia dinheiro, tinha dinheiro, mas sempre estava sem dinheiro, porque eu gastava.
muito desordenadamente, estava sempre enrolada com cartão de crédito, cheque especial. E eu percebia que as minhas amigas também, né, esse pessoal aí do mundo jurídico, as advogadas, juízas, promotoras, sempre fazendo dinheiro e não tendo dinheiro. Até que um dia me deu um start que as questões eram as escolhas financeiras que elas eram mal feitas. E aí então fui estudar, arrumei a minha vida e hoje eu ajudo outras mulheres a arrumarem a sua vida financeira e em torno disso eu trabalho muito também a autoestima e autossabotagem. Porque no fim eu descobri que tudo isso está muito interligado e que o dinheiro ele só é um recurso que a gente tem que aprender a usar, mas antes disso ele passa pelo nosso autoconhecimento. E dentro do casamento, o dinheiro dentro das relações, ele não é diferente. Quanto mais porque num casamento nós pegamos duas pessoas diferentes, com educação diferente, com personalidades, com perfis comportamentais e com perfis diferentes, com histórias com o dinheiro diferente e juntamos tudo isso. Então tem um desafio maior para fazer com que isso dê certo. E é por isso que hoje nós vamos conversar. É isso mesmo. E aí ele já começou aí com as polêmicas, né? Digamos assim, porque justamente o que ela falou tem muito sentido e muita razão, né? Cada um trata o dinheiro de uma forma e cada um é estimulado emocionalmente a lidar com o dinheiro de uma forma diferente e usa ele como um recurso e uma finalidade diferente. E é onde a gente acaba vendo justamente esses conflitos, né? Quer ver um casamento começar a pegar fogo e a vida financeira ficar totalmente bagunçada, né? E até recentemente eu trouxe aqui no meu Insta justamente sobre a consistência, né? E se a gente não consegue ter essa vida alinhada, consistente, quando eu digo de consistência, não é somente a respeito de nós, né? Nos nossos comportamentos, mas consistente com aquilo que o nosso parceiro, a nossa parceira também acredita e viabiliza para o casal, né? Fica muito mais complicado da gente conseguir fluir as coisas. E acaba que o dinheiro, como eu disse aqui no começo da live, ele pode se tornar o vilão da história toda, né? E tudo começa aí, como você bem disse, a gente é especialista em autossabotagem, a gente sabe que tudo se inicia num pensamento, né? E hoje eu já comecei a live perguntando, né? O quão as pessoas que estão aqui com a gente se sentem satisfeitas com a vida financeira que leva, né? E aí eu vi que algumas pessoas aqui falaram 80% satisfeita, mas é sempre bom aprender mais. E eu acredito que nem todo mundo seja 100%, mas o que, né, vem primeiramente no nosso pensamento que está nos fazendo perder essa consistência financeira que faz com que falte algo, né? Com que algo venha a entrar em conflito nesse saber lidar, né? Tanto consigo mesma, quanto para transmitir isso para a pessoa que convive dentro de casa com a gente. Porque a dívida, ela nunca é só da pessoa, ela é do casal, né? E é importante ter essa troca, né, de informações, essa troca de prioridades, porque é onde a gente acaba se perdendo também no dinheiro. Quando um tem uma prioridade X, o outro tem uma prioridade Y. Cada um vai para um canto e depois se desencontram, e para trazer isso de volta é algo que leva um tempo, desgasta relacionamento, acaba dando conflitos por conta de troca realmente de informação, né? Então, é importante já começar aqui trazendo o nosso papo de hoje a respeito da importância da comunicação, né? Como você lida com o seu dinheiro e como você acredita que ele pode ser benéfico para os dois, né? Algumas vezes as pessoas que já me acompanham aqui já viram eu trazendo esse assunto outras vezes. Tem as divergências daquelas pessoas que falam que o dinheiro dentro do seu relacionamento é trabalhado de forma individual. Tem outras que falam que o dinheiro é um só e aí junta tudo e paga todas as contas juntas. Mas independente, eu acredito que da modalidade, o importante é fazer essa troca de informação, né? E trazendo também sobre o comportamento, quem na casa lida melhor com o dinheiro. Aqui em casa eu sempre falo que lidar com dinheiro sou eu. Não adianta eu deixar na mão do Bruno, porque vai ficar um pouco bagunçado, vai ficar perdido. Até hoje ele não sabe que dia que tem que pagar o quê, o quanto que paga do quê. Então, a gente é muito bem alinhado nessa divisão.
mas é importante a gente saber, eu acho que independente de dividir as tarefas ou de quem vem o quê ou qual parte do dinheiro, mas fazer com que ele venha a ser algo que seja multiplicado dentro da nossa casa, né? Para que realmente a gente não venha passar por situações de desespero por não ver o dinheiro ali na hora da necessidade. Exato. É que, na verdade, quando se fala em dinheiro de casal, não tem uma regra. O que tem são os combinados de cada casal. E o que é importante é se conversar. E o que nós vemos na prática, e isso eu vi na advocacia, quando eu fazia direito de família, e vejo no entorno e no trabalho com as mulheres que eu faço, que falta muita conversa. Não é? Não tem os combinados. Então, considerando que nós temos pessoas diferentes com perfis diferentes, tem que alinhar a forma como que se dará o dinheiro da família. Se cada um fica responsável por determinados pagamentos, se as contas da casa serão divididas proporcionalmente, se haverá uma reserva financeira da família e reservas individuais, se o casal vai fazer uma reserva financeira para sonhos. Na verdade, no mundo ideal, o que seria? Seria cada um manter a sua vida financeira individual, mas ter a vida de casal juntas. Isso que acontece, mantém a autonomia de cada um, mas tem o planejamento em comum. E isso é importante porque as decisões em casal, elas são juntas. E não existe certo ou errado. Então, dentro da dinâmica de cada casal, cada um vai saber o que é melhor para si. E cada um, e geralmente dentro do casal, tem um que administra melhor, que ele tem mais facilidade com finanças, e o outro é mais desligado, mais afastado. Só que aí também nós podemos ter um problema. Esse que é mais afastado, ele também não pode ficar totalmente afastado da vida financeira do casal. Por fora, Ele tem a sua parcela de responsabilidade. Ele tem que saber como que a banda está tocando, quais são os débitos, quanto dinheiro se tem, quanto se gasta, para onde se vai, porque amanhã ou depois acontece alguma situação, até inconscientemente a gente sempre se defende, né? Daí vem, mas foi você quem administrou, foi você quem fez. Então, não. Até que dentro do casal, um faça a administração dos recursos, o importante é que o outro participe das decisões. Que as decisões não sejam tomadas sozinhas. Porque se é um dinheiro do casal, é do casal. Ambos têm que decidir. E isso também, o mesmo raciocínio vai para o pagamento das contas, para as escolhas financeiras e também para os investimentos. Né? E é sempre muito importante, se nós trouxermos aí os 4 pilares da inteligência financeira, e isso aplicado para os casais, é sempre pensar em se fazer dinheiro. Então, como que esse casal pode fazer mais dinheiro para realizar melhor os seus sonhos? Aliás, quais são os sonhos desse casal? Porque aí, Amanda, que é o pulo do gato. Porque nem sempre a gente tem que falar sobre dinheiro. Porque falar sobre dinheiro pode trazer dores de infância, pode levantar crenças, não é? Pode levantar padrões de comportamento de uma família disfuncional lá atrás. Então, é muito mais saudável se falar em sonhos individuais e em sonhos de casal. Porque às vezes o que é o sonho da mulher não é o sonho do marido, mas não impede que ela tenha autonomia para realizar os seus sonhos e ele também. E é aí que as brigas acontecem. Né? Exatamente. Mas o que acontece? As brigas acontecem justamente por isso, por a falta de respeito pelo sonho alheio. É um ponto muito importante, mas porque não se conversa. Não se conversa quando se é namorado e depois quando casa, parece que as coisas mais... Entra, porque o que acontece no casamento, muitas vezes você entra naquele ritmo, né, na rotina ali do levanta, paga a conta, daí se tem criança, tem toda a dinâmica. Tal, e quando vê a vida passou e os sonhos individuais não foram realizados e às vezes nem o de família. E às vezes, quando se chega na terceira idade, um está querendo morar na praia e o outro está querendo morar no campo. Mas eles nunca conversaram para saber aonde queriam morar. Sim, todo sentido. E isso que você falou é interessante porque às vezes a pessoa que está do outro lado, ela não traz esse assunto, que nem você falou, né? De não falar sobre dinheiro, mas falar sobre sonhos. E ela não traz sobre esse assunto à tona, porque justamente pode ser que ela nunca na vida dela, que eu digo, que eu costumo dizer, a vida antes do casamento, ela nunca teve isso como algo importante para ser discutido. Ela nunca vivenciou em meio de uma família que tivesse realmente sonhos e planejamentos. Então, para ela, não que ela não se importe com isso, não que ela não valorize
esse tema, né, essa esfera dentro do relacionamento, mas porque ela nunca esteve envolvida nisso, né? E é muito claro que a gente precisa ter essa sabedoria de identificar a respeito desse assunto para trazer isso dentro da relação a dois e não ferir a outra pessoa também, para não acontecer essa questão de inferioridade, né? Por exemplo, Sim. minha família sempre teve isso porque se planejou assim e você nunca falou sobre a respeito disso, por isso que a sua família nunca teve nada e não sei o quê. Então a gente tomar também atenção à forma com que a gente entra, né? Porque ninguém melhor para conhecer a pessoa que convive com a gente do que nós mesmos. Então, tomar esse cuidado também dessa sabedoria e entrar nesse assunto, para que a pessoa também não se sinta invadida de algo que ela vai levar para um lado que não é o que deveria ser, porque não era essa a intenção realmente de ser falada, né? Então a gente também precisa tomar atenção a esses pontos também, né? Porque a vida financeira ela é muito mais do que só finanças, igual você já pontuou aqui, né? É sobre sonhos, é sobre trocar essas informações, compartilhar o que você acredita, o que você deseja, sempre pensando no seu individual, no seu esforço individual, mas que vá impactar no coletivo, que vai impactar no casal, que vai impactar na família, né? Então isso é importante estar sempre muito bem olhado com uma forma mais carinhosa, digamos assim, né? Para que a gente É, entre nesse assunto sem ferir o outro. exato. Na verdade, o dinheiro ele não pode ser uma arma de disputa dentro do casal, né? Disputa para o bem, quem gasta mais ou quem ganha mais. Na verdade, isso tem que ser alinhado, porque geralmente você vai ter um que tem mais facilidade em fazer dinheiro, né? Tem um que ele é mais impulsionado, tem outro que não. Então, esse que é mais impulsionado, puxar esse outro. Sim. Então, mas tudo passa pelas conversas. E tem sempre ter essa visão do longo prazo, porque todo mundo casa para viver junto, não é? Para morrer, para ser felizes, enfim. E a velhice chega, e chega para o casal. Então, quem é que está preocupado com essa velhice? Como que esse casal vai envelhecer? Onde que eles vão morar? Quem vai pagar os remédios? Quem vai fazer o quê? E da onde serão esses recursos? Que também é um outro aspecto que nós vemos no dia a dia, que as pessoas não se preocupam, até pela correria do dia a dia. Então, na verdade, o dinheiro ele é uma faceta da vida em casal. E a atenção que se dá para os outros aspectos tem que se dar também para as finanças. E nós vemos hoje o dinheiro é a segunda causa de divórcio no país. A primeira depende do instituto que faz a pesquisa, né? Às vezes o dinheiro é o primeiro, às vezes ele é o segundo, enfim, mas ele é sempre um dos 5 primeiros. Isso é fato. É justamente porque ele acaba sendo um assunto que não é dito e quando dito se torna espinhoso. Não é? Porque daí vem as acusações. Porque um está querendo ir para A, o outro está querendo ir para B. Um está querendo viajar, o outro quer comprar um carro. Então, assim, o respeito, mais uma vez, aos desejos, aos sonhos individuais e a postura de se manter os sonhos individuais. Porque daí nós vemos isso, é um comportamento muito feminino, que as mulheres acabam, dentro do relacionamento, abrindo mão dos seus sonhos durante um determinado período da vida. E lá na frente vem uma cobrança. E essa cobrança não vem de forma saudável. Então é por isso que precisa das conversas. Também vemos mulheres que delegam a sua vida financeira para esse parceiro, porque a mulher tem uma história diferente com o dinheiro, não é? Nós não fomos educadas a trabalhar com dinheiro, com finanças, era um assunto muito distante para nós. Até pouco tempo atrás, nós mulheres precisávamos de autorização do marido para ter conta em banco. Existia o Estatuto da Mulher Casada, que trazia ali todos os direitos e deveres e tudo que nós precisávamos de autorização do marido para fazer. Dentro das autorizações, conta em banco. Então, tudo relacionado ao direito sempre teve ao dinheiro e ao direito também, né? Teve sempre muito direcionado e focado no masculino. Uhum. Então, no homem, e ele como o provedor. Hoje não, nós vemos que as realidades são diferentes em termos de prover a família. Tanto, a maioria das casas tem a mulher e o homem como provedor, muitas só a mulher. E mesmo assim, na hora de administrar o dinheiro, muitas ainda delegam para o marido. E quando não muito, Amanda, às vezes numa eventual viuvez ou divórcio, enfim, elas estão desguarnecidas. Elas nem sabem, às vezes, os negócios que foram feitos. Né?
impactava, e muitas chegam realmente na terceira idade sem dinheiro, mais velhas, fora do mercado de trabalho e sem condições. Então, isso é uma coisa que eu reforço bastante, a importância das mulheres, elas terem autonomia financeira. Ainda que o dinheiro do casal é administrado pelo casal, pertence ao casal, mas ela tem que ter autonomia para uso desses recursos financeiros, que ela não fique dependente. E assim como o homem também. Mas é por isso passa pelas conversas, pelos combinados, e ambos devem estar imbuídos, sabe, desse sentimento de fazer a vida financeira do casal crescer, de eles serem pessoas prósperas financeiramente e também como pessoas. Exatamente. E aí, a gente vê até o comentário que a Solange deixou aqui mais para cima. A minha vida financeira é ótima. É tudo que eu trabalhei com meu esposo para ter construído, tudo com muito esforço. E chegamos aonde queríamos para poder ter uma velhice bem saudável que temos e trabalhar no que gostamos e fazer reservas, né? Então, é justamente sobre isso que a gente está falando, né? Esse alinhamento e eu vejo assim muitos jovens, casais jovens, né, que acabam pensando muito em curtir aí essa vida dois e tudo mais e acabam deixando essa preocupação a longo prazo muito lá para frente e às vezes esse para frente nem chega a acontecer e quando vai ver no estralar de dedos o tempo passou e como você falou, né? Vai olhar e agora, o que que eu faço? Ou vive aquele ciclo eterno de trabalhar para viver, trabalhar para viver, né? Não é viver, não é viver realmente, é trabalhar para viver, pagar as contas e se sobrar R$ 10 para chupar um sorvete junto, tá ótimo, né? Então, a gente também precisa tomar essa consciência, né? Quais são as nossas prioridades, né? Como pessoa e para o casal, né? Para que realmente venha a ter um conforto melhor, venham a almejar coisas juntos e também serem, eu gosto muito de dizer, né, não julgadores, mas incentivadores do outro a conquistar as suas conquistas individuais, né? Eu sempre falo aqui com o Bruno que há um tempo atrás, por exemplo, eu sempre fui muito mais nos estudos do que ele, e a gente entrou em acordos realmente. E aonde foi o acordo feito o quê? Precisamos alinhar a respeito de como nós vamos fazer esse próximo ano, por exemplo. Eu quero estudar. Você vai querer fazer algum curso, alguma coisa? E aí ele falou, bom, nesse primeiro momento eu vou focar em outras coisas, então a gente pode dispor do nosso orçamento da família, digamos assim, para você focar nos seus estudos. E ele super me apoia em relação a isso. Mas tudo é possível, se torna mais leve justamente por conta desses combinados. E agora as coisas inverteram. Eu falei, bom, já estudei o suficiente, agora vai você um pouquinho. Então, isso é uma coisa tão simples, mas que a gente acaba não fazendo, né? E aí depois a gente se pergunta, meu Deus, por que tá tudo tão de pernas pro ar? Por que passa um mês e não sobra nada? E aí eu não sei de onde eu consigo começar a sair desse buraco, né? E se você pudesse, ou ele compartilhar com a gente hoje, se a gente fosse trazer para essa esfera, né? A gente ouviu aqui pessoas como a Gabi, como o Jean, como a Solange, falando que a vida financeira tá legal, mas se a gente for trazer para o outro lado da balança, as coisas não estão muito bem alinhadas. Eu sei que eu preciso conversar mais sobre isso, trazer esse alinhamento, mas hoje, digamos aí, vamos partir do pressuposto de que a vida financeira não está muito boa. Estamos aí em dívidas, talvez ela esteja no sufoco ali de conseguir lidar, ou talvez paga uma coisa, deixa a outra um pouquinho atrasada. Se você pudesse trazer uma dica para a gente já começar a pôr mão na massa, porque nós somos coaches e coaches é ação, realmente, é plano de ação, é movimento, né? Então não é só ouvir, mas colocar em prática e exercitar isso todos os dias. Então, se você pudesse já trazer uma dica aqui para a gente, como que você poderia falar aqui para nós nessa noite? Então, primeiro a partir do princípio que Amor e uma Cabana funciona muito bem nos romances, na vida real não funciona.
Tá. O discurso é muito lindo, todos casam, né, apaixonados, enfim, e querendo constituir a família. Mas a vida financeira, se ela não estiver organizada dentro do casal, em algum momento desse casamento ela vai pesar. E é nesse momento que muitas vezes o casal não aguenta e as separações acontecem. Então, antes que aconteça isso, é sempre primordial esse alinhamento de sonhos. Então, se dentro desse casamento a conversa sobre dinheiro ela já é espinhosa, um dos dois tem que tomar a postura de chamar o outro para conversar. E não vai conversar sobre dinheiro, porque quando você toca no assunto dinheiro, já acontecem as armas, né, as travas. O fulano ou a fulana, né, ele já vai se ressabiar. Então, não, vamos conversar sobre sonhos. Transforma isso num momento bacana, pega uma bebida, enfim. Não vai conversar na hora do almoço de domingo, porque talvez saia briga. Tira um momento para isso, para conversar sobre sonhos, sobre esse relacionamento em relação ao dinheiro. Se tem dívidas, tem que chamar o outro e conversar, colocar todas essas dívidas no papel, né, todas as receitas no papel, quanto que esse casal tem de dinheiro em tanto, quanto que eles estão devendo e para quem. Vai ter que sentar, renegociar as dívidas, procurar esses credores, ver quais são as dívidas mais baratas, quais podem ser melhor pagas, as quais podem ser parceladas, as quais se consegue desconto. Porque hoje em dia, todas as contas podem ser renegociadas, todos os débitos, todo mundo está muito aberto para renegociação, porque todo mundo está precisando de dinheiro. Né? O grande fato é isso. Então, quando você consegue o mínimo numa determinada conta, já é vantagem muitas vezes para o credor. Mas o importante é saber quanto se deve. O que acontece, Amanda, é porque como os casais não conversam, eles não sabem qual é o montante da dívida que se tem muitas vezes. E mais, às vezes, se você pega muitos casos de empreendedores que estão endividados com as suas empresas e o cônjuge não sabe. Né? Isso já é um outro problema, que também deve ter saído, porque a pessoa ela tem que ter a consciência, dependendo do regime de casamento dela, que os atos que ela tem na empresa dela reflete no outro. Certo? Tudo interligado, não tem pra onde tudo interligado. Então, isso está dentro do dever de lealdade do casamento. Muitas vezes o que também acontece é que aquele que comanda uma empresa e tal, ele nem toca nesse assunto porque ele tem a certeza de que ele vai resolver e às vezes ele não consegue resolver sozinho, mas o cônjuge não está sabendo. Então sempre a transparência no mundo ideal, a transparência dentro do casamento é o melhor caminho, seja em relação a contas pessoais, seja em contas de pessoas jurídicas, se houver, não é? Então, sabendo-se o montante de todas as dívidas, renegociar tudo isso e traçar um plano de ação. Lembrar que a família deve ter reserva financeira, deve fazer o combinado se cada um dos cônjuges terá uma reserva e terão uma terceira que é da família, ou terão só uma reserva financeira que será uma reserva para paz, que é de emergência, mas que também será aquela reserva de oportunidade, ou de viagens, ou de realização de sonhos da família. Sempre procurar agregar a família quando se tem filhos, trazer essa conversa já aos filhos e fazer um planejamento familiar em relação à realização dos sonhos, porque muitas vezes você consegue alinhar o sonho de todas as pessoas. Né? Não é tão difícil nem tão impossível, desde que conversado. Então, as pessoas, na verdade, talvez nós tenhamos que aprender a conversar antes de falarmos sobre dinheiro ou sobre outros assuntos. O que falta mesmo é a capacidade, a habilidade de trazer esse assunto que às vezes é espinhoso para a roda e fazê-lo de uma forma natural. Porque, e mais, já pensando em educação de filhos, né? Porque quando um casal se relaciona melhor com o dinheiro, quando trata o dinheiro de uma forma natural em casa, naturalmente essas crianças também crescerão assim. Então já fica mais fácil, né? E isso é uma verdade muito grande, porque eu e o Bruno, a gente fala pouco assim sobre dinheiro, falo necessário, ele tá por dentro do que acontece, apesar de eu gerenciar essa parte. Mas a Raíssa, que é a nossa filha, ela tem 10 anos. E eu brinco que ela já é uma mão de vaca de natureza. Mas, na verdade, eu falo disso num ponto de brincadeira, mas a gente vê que ela já tem a preocupação do dinheiro. E a gente, né, conforme tem a oportunidade, dá algum dinheiro ali para ela mesma já busca recursos próprios dela para poder fazer o próprio dinheiro dela. Então é muito engraçado. Esse final de semana
ela falou, mãe, todas as crianças estão de remoto na escola, né? Então ficam aqui no prédio brincando, toda criança gosta de doce. Mãe, você poderia me levar na loja para eu comprar doces e eu revender para as crianças aqui do prédio, para os meus amigos? Aí eu falei, mas Raíssa, para que você quer dinheiro, Raíssa? Né? Mesmo sendo o pouco, eu sempre faço ela pensar o porquê que ela deseja aquilo. E aí ela virou para mim e falou assim, mãe, eu quero vender os doces porque eu quero juntar R$ 900. Eu falei, mas por que, Raíssa? Ela falou, porque eu pesquisei na internet e eu vi que a televisão que eu quero para colocar no meu quarto custa esse preço, mãe. Por isso que eu quero vender os doces para poder ir juntando esse dinheiro. Então, quer dizer, ela já vai trabalhando na mente dela que dinheiro realmente é uma coisa que você tem que entregar algo, né? Que ele não vem do além e a gente acha que as nossas contas também vão sumir do além, né? Então, Sim. precisa ter um movimento para que haja um retorno financeiro mediante aquilo. Então, é engraçado porque eu falo pouco sobre dinheiro dentro de casa, mas o pouco que eu falo eu sempre tento passar de uma forma que ela venha a entender e já comece a lidar de uma forma melhor com o dinheiro. E hoje o que a gente vê muito é o pouco que se fala sobre dinheiro e quando a gente se vê no meio dessa confusão gerada, a gente não sabe como lidar, não sabe nem por onde começar, né, a situação toda. Até a Gisele colocou aqui, e quando os dois são desligados, né, o que fazer num momento como esse? Acho que alguém precisa tomar iniciativa aí, né? Olha, se você tem o perfil de ambos desligados em relação ao dinheiro, provavelmente eles estão desligados em outros setores da vida. Um vai ter que passar a ser ligado, porque você imagine como será o futuro de um casal onde os dois são desligados financeiramente. O risco é muito alto. A gente não vê o que entra, nem como tá saindo, né? Exatamente. E aí fica aquela questão de o que a gente não metrifica, a gente não consegue gerenciar, né? E o dinheiro não é diferente disso. Então, e nesse casal também, você assim, no longo prazo você vai ver uma insatisfação. Porque em algum momento a insatisfação financeira ela bate em qualquer ser humano. Porque chega um momento da vida em que as avaliações de vida começam a ser feitas. Porque assim, até um determinado tempo, né, toda a juventude, a coisa vai mais leve. Chega ali em volta dos 40 anos, que a pessoa começa a fazer esse balanço e vendo a perspectiva de futuro, então que começam os questionamentos, o que foi que eu fiz da vida, o que foi construído pessoalmente, profissionalmente e tal. E agora? E é que as cobranças em relação às satisfações e insatisfações do casamento muitas vezes aparecem. E daí não tem como o dinheiro não aparecer no meio de tudo isso. Então, se tem dentro de um casamento onde ambos têm um perfil desligado ou um perfil gastador, é importante que um vire a chave primeiro e traga o outro. Pela saúde do casal. Eu estou vendo que tem bastante comentários aí, e teve um que eu li aqui por cima em relação aos CPFs. Deixa eu ir correndo aqui para baixo para ver. Importante a independência dos CPFs, principalmente para homens e mulheres empreendedoras. Um não pode atrapalhar o negócio do outro. É o comentário do Marcelo, no caso da dificuldade. Complementou. Não, é verdade. Até para empreender, sempre manter separado é o mais saudável, mas tem que lembrar que muitas vezes tem o regime de casamento e eventualmente em questões judiciais e tal, os bens são do casal e podem ser alcançados. Então, é sempre pensar. O Robert Kiyosaki, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre, quando ele fala de proteção de dinheiro, ele diz que primeiro que um dos predadores financeiros são os cônjuges. Justamente porque quando cônjuges, cunhados, parentes e corretores de imóveis e instituições financeiras. São predadores financeiros. E os cônjuges, por quê? Porque às vezes tem muitos divórcios, ninguém casa para se divorciar, mas às vezes acontece, né? Então você tem que fazer a partilha dos bens. Então ele sempre sugere que as pessoas, antes de casar, já pensem na saída. E isso não quer dizer que você está casando pensando em se separar ou que não ama a outra pessoa.
Não, é tratar o casamento de uma forma mais racional e menos romântica, trazendo já essa questão patrimonial para discussão antes de que aconteça. Então, se as pessoas já conversassem antes do noivado ou entre o noivado e o casamento, de como será a vida financeira do casal e eventualmente no divórcio como que as coisas acontecerão, se evitariam muitas brigas que nós vemos hoje todos os dias no judiciário, né? E manter a. Eu sou partidária das questões individuais. Eu sempre acho que as pessoas devem manter a sua autonomia pessoal e financeira, cada qual cuidando do dinheiro que produz, mas ter o dinheiro do casal direcionado para o sonho do casal. Então, nós teríamos aí 3 contas. E aqui complementa também a outra esfera que a Solange está dizendo aqui. Temos uma empresa e tudo que se diz respeito a finanças é conversado a 2. Tudo que nós vamos administrar, dialogamos muito. E tudo envolve, gente, vocês estão vendo que a gente está falando aqui, tudo envolve comunicação, não tem como. E aqui ele estava falando a respeito de conversar antes do casamento, e isso também vai auxiliar lá na frente, para que a pessoa não ache que você é egoísta. Porque cada um, como a gente já aprendeu aqui, cada um lida de uma forma. E aí, de repente, um tem um dinheiro guardado que o outro não tem, mas quando casa, e aí? Será que eu vou falar que o dinheiro é nosso ou o dinheiro é meu? Isso daí é problema seu, né? E não vai tirar do meu dinheiro, não. Então, já é uma coisa que tem que ser acordada antes para que quando chegar o momento, porque certo, ele vai chegar, você já esteja prevenido, né? Eu sempre... Em lives anteriores eu digo aqui sobre estarmos blindados. Então, é se blindar realmente sobre essas coisas que ainda não aconteceram, mas não que você vai virar uma pessoa lá que não vai viver o hoje pensando no errado que vai dar amanhã, mas você ser prevenido, né? Então, são coisas diferentes. Mas é porque em relação ao dinheiro, é esse tabu que se tem, né? Porque nós temos a falsa ideia e as crenças de que quem fala em dinheiro são as pessoas mercenárias, as pessoas gananciosas, as pessoas más, né? E que, enfim, que não são dignas de uma série de coisas. Quando não. Na verdade, o dinheiro ele é só um recurso, né? Ele é um recurso que, É um quando bem facilitador. utilizado, ele realiza sonhos, ele ajuda pessoas, ele tira a gente da miséria. Então, assim, se nós olharmos o dinheiro, ele só faz coisa boa. Na verdade, é o comportamento de quem usa o dinheiro. Então, e nós temos esse distanciamento por questões culturais mesmo, e que isso tem que ser quebrado. Então, você veja, claro que sempre vão dizer, mas a pessoa é rica, mas é triste, ou ela tem amor, ou ela tem dinheiro. Então, assim, sempre excluindo, é como se a pessoa não pudesse ter um relacionamento super bacana e ser rico, e daí com mais dinheiro ele vai realizar mais sonhos, ele vai ajudar mais pessoas, ele vai ajudar toda a família. E, então, é realmente muito comportamental, muito emocional e uma questão de mentalidade que a gente tem que ir ajustando. E é justamente a questão, né, que fala que o dinheiro, nós não podemos ser escravos do dinheiro, né? Mas ele deve ser o nosso servo, justamente para quê? Para que tudo aquilo que a gente precisar, tudo aquilo que a gente almejar na nossa vida, a gente consiga usufruir dele ao nosso favor. E não a gente ficar sempre refém daquele dinheiro. Eu preciso trabalhar das 8 da manhã até as 10:30 da noite, deixar a minha família, o meu casamento de lado, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso pagar minhas contas. Então, peraí, eu estou sendo escravo desse dinheiro, né? Eu não estou usando ele como um servo para mim, para me dar justamente o oposto, né? Uma qualidade de tempo melhor com a minha família, um ambiente agradável para eu estar em família, né? Proporcionar um relacionamento que não seja um relacionamento de rotina, mas que seja um relacionamento de prazer. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? Qual gatilho existe dentro de nós, qual o pensamento que existe dentro de nós que nos faz agir impulsionamente ou não mediante ao dinheiro, e alinhar essa conversa entre os dois, né? E ali, estando numa situação já de caos, parar realmente e começar a tampar esses buracos. E a gente sabe que é igual uma casa. Quando a gente está com uma goteira dentro de casa, a gente não consegue
colocar os baldes todos de uma vez na casa inteira. É um balde de cada vez em cada goteira, e pode ser que apareça outra goteira ali, a gente corre e põe outro balde. E na vida financeira é a mesma coisa. A gente às vezes acaba não dando conta de resolver a situação porque a gente quer tampar todos os buracos e dar conta de todas as goteiras ao mesmo tempo. E ali a gente fica naquele fluxo tão grande que a gente nem percebe mais o que está fazendo, né? E acha que está indo para um caminho de solução, mas está se afundando cada vez mais, né? E um abismo chama outro abismo, não tem como. Então, de fato, aí se a gente puder já ir trazendo os resumos, né? O pessoal que foi chegando depois aqui na live, a gente está falando aqui sobre inteligência financeira para casais, bate-papo de sabedoria. Estou aqui com a Eliana, especialista em finanças, e ela também está trazendo algumas dicas para a gente de como a gente lidar melhor com esse dinheiro, né? Então, a gente já falou aqui que tudo que se diz em respeito a dinheiro precisa estar muito bem alinhado entre o casal, tanto em questão de sonhos individuais como em sonhos para o casal, e isso estar muito bem transparente entre ambos para que a gente realmente consiga usar o dinheiro ao nosso favor. Falamos aqui também sobre ter as nossas reservas individuais para o nosso uso e acesso livre, mas também algo pensado e voltado para a família, para o lar. E o que mais que falamos aqui que é importante a gente ressaltar? É que eu estou falando aqui e estou anotando também, gente, porque quem está lá no Clube das Mulheres Sábias vai ganhar um resumo da live, porque eu sei que nem todas podem estar aqui no ao vivo, né? Mas a gente está falando aqui sobre muitas coisas, estou tentando alinhar tudo na mente aqui para a gente não se perder, porque dinheiro é algo que a gente precisa tomar cuidado, realmente. Reforça aí, Eli, se eu esqueci de alguma coisa. Então, eu tenho aqui as minhas anotações. Já falamos sobre os sonhos e metas, né, individuais e do casal e da família, se houver. Esquecer competição, né? A competição entre o casal, quem ganha mais ou quem gasta mais. E você sabe que isso, quem já me acompanha mais, já ouviu eu contando sobre isso. Antigamente, no meu casamento, tinha muito isso. E a gente quase chegou a separar, justamente porque era muito forte essa briga que tinha entre mim e o Bruno, de quem ganhava mais, de quem que sustentava mais a casa, de quem que fazia e acontecia mais, tudo em volta do dinheiro, mas que gerou uma confusão tão grande que chegou um dado momento que eu não percebia o quanto eu feria a ele por conta disso. Então, é importante a gente também prestar atenção nas nossas palavras, né? A competição aí, ela não deve ser para diminuir o outro, né? Mas para os dois se juntarem e usar isso ao favor do casal. Mas você consegue perceber que nem sempre essa competição é do dinheiro em si, existe uma outra insatisfação por trás, que na verdade o dinheiro ele vem como uma desculpa, como um gatilho? Sim. Porque é sempre assim, gente, as compras elas são emocionais, elas são para suprir uma carência ou uma insatisfação. Não é? Então, as brigas em torno do dinheiro não é pelo dinheiro em si, é pelos sonhos individuais que não estão sendo realizados. Então, o dinheiro ele acaba sendo uma arma de manipulação, uma arma de poder, uma arma para subjugar o outro. E isso não só na relação de casal, isso em todas as relações pessoais. E é por isso que a gente tem que ter esse clique, essa mudança de mentalidade, de como, né, você enxerga esse instrumento chamado dinheiro. E nesse ponto é bem importante olhar para a nossa relação de infância. Como que o dinheiro era tratado na nossa casa? Como que os nossos pais, enquanto casais, eles tratavam o dinheiro? Porque muitas vezes a gente vem com esse padrão mais disfuncional do dinheiro para o casamento, justamente porque viu a relação entre pai e mãe. E só vem repetindo isso. Exatamente. E é importante porque, assim, é fato, né? Eu sempre cresci ouvindo meu pai falar que se a gente quer ter alguma coisa na nossa vida, a gente tem que correr atrás. E não é porque a gente usufrui de algo que ele é nosso. Então, a gente tem que se esforçar a cada dia para ter as nossas próprias coisas, né? Já a família do Bruno, ela já foi um pouco mais desconectada desse assunto de dinheiro, né?
de por exemplo, temos isso aqui, é bom, né? Já é o suficiente para nós. E no começo, quando a gente casou, tinha muito esse conflito, porque eu vinha já naquela pegada. A gente precisa construir alguma coisa pra gente, essa casa aqui não é nossa, a gente precisa ter a nossa casa. E para ele vinha naquele pensamento, mas a gente já tá abrigado, não importa de quem é, né? E isso já é o suficiente. Então foi algo que eu tive também que ir aprendendo a entender essa bagagem dele, não como um defeito, mas como aquilo que foi a vivência dele, né? A experiência dele com o dinheiro. E hoje nós sendo um casal, como que a gente pode juntar esses dois pontos, né? Esses dois laços e fazer algo que vá ser a nossa forma, né? Não é a forma que o meu pai me instruiu, a forma que ele vivenciou na família dele, mas a nossa forma de conduzir o dinheiro, de pensar a respeito de dinheiro e trazer isso para dentro da nossa casa e instruir a nossa filha também. Então, é importante ter essa visão, né? Tanto para a vida pessoal como para negócios, assim como a Solange compartilhou aqui na empresa dela, funciona dessa forma, é achar o jeito do casal lidar com o dinheiro, né? Sem, claro, perder os seus valores individuais, mas ter algo que vai trazer esse equilíbrio, justamente, né? Exato, que é o que a gente diz assim, é encontrar um inimigo em comum para brigar, e que esse inimigo não seja o casamento, e não Sim. seja o dinheiro. Tentar procurar ali qual que é a insatisfação que incomoda, a insatisfação, né, que mais incomoda, e como esse teu exemplo que você trouxe, ele é muito real, e acontece em grande parte dos casais, que é justamente esse padrão diferente de relacionamento e de ambição. Né? Porque vamos lembrar que a ambição ela é importante para o ser humano, que é o que dá a propulsão para melhorar, para mudar de vida, que é diferente da ganância, que é aquele que quer ganhar mais com menos, que faz mal para o outro, não é? Então, isso é importante alinhar também os níveis de ambição dentro desse casal, porque em algum momento isso também pode pegar lá na frente. Porque é não raras as vezes em que um diz, olha, eu fiquei amarrado em sua função. Ou Sim. eu não fiz determinada coisa, não constituí isso, não corri atrás desse sonho e tal. Porque daí também já tem os valores. Às vezes dentro de um casal você vai ter um que ele tem um valor de liberdade muito grande. Então é o que vai querer empreender, executar, crescer e tal. E o outro pode ser que ele tenha um valor de segurança maior. Ele quer ficar aqui, ele já está satisfeito porque ele Não precisa vai daquela arriscar as segurança. coisas. Tem um medo de arriscar e tal. Então, isso trazendo para a realidade é sempre assim: vai ter um que vai querer investir na bolsa, o outro vai querer ficar na poupança. Então, como alinhar dentro disso, dentro do casal? É só conversando. Não tem outra alternativa que não passe pelo diálogo. Agora, para se chegar no diálogo, você tem que ter intimidade, você tem que ter conexão. E conexão emocional você vai criando ao longo da vida. Não é? E começa lá no namoro. O problema é que a gente não começa, né, Amanda? Já pula todas as etapas, né? Sim, porque E pode falar. não, e aí tem todas as linguagens aí, hoje se fala muito em linguagem de amor e tal, né? Você sabe muito mais disso do que eu. Então, trazer isso para a nossa realidade, claro, vem com a maturidade, vem depois, mas, na verdade, aprender a conversar e a ouvir o outro, o sonho do outro, a insatisfação do outro, e alinhar com a sua. Porque daí você sai da postura muito da defensiva, né? Da acusação. Sim. Então, o que nós percebemos é isso, que quando as pessoas chegam para nós, elas já estão muito armadas, porque deixaram de conversar. E uma coisa que eu sempre falo, né? Eu trabalho com relacionamento, mas eu sempre falo que o relacionamento, ele antes de ser um casal, ele deve ser um relacionamento de você com você mesma. E a gente está falando muito nessa tecla aqui de comunicação e a gente não consegue comunicar algo que a gente antes mesmo não identificou dentro de nós. E é por isso que é importante trazer a consciência dessa autocomunicação interna de você com você mesma, né? Justamente para ver a respeito de quais são os nossos valores, qual é a forma que a gente pensa, quais são as dores que a gente tem a respeito de dinheiro, como é que eu vou comunicar para o meu marido
o que é importante, como é que eu vou comunicar para ele o que eu anseio, se nem eu mesma sei, né? Se eu estou vivendo a deriva, né? Então eu sempre bato muito nessa tecla, né? O casal ele tem que ser sim 1 mais 1 igual a 1 e não igual a 2. Mas antes de existir essa junção dos dois, é preciso a gente se conhecer, a gente olhar para dentro de nós e identificarmos realmente algo que a gente consiga expressar. E muitas vezes a gente não consegue ter essa comunicação porque a gente antes não parou para olhar para dentro. E como é que eu vou falar? É igual uma criança. A criança ela não sabe expressar o que ela sente antes mesmo dela falar ou descobrir que através do choro ela vai comunicar aquilo que ela está sentindo. E a mesma coisa somos nós no nosso casamento, independente se é finanças ou o que quer que seja. Se a gente não souber identificar isso e saber falar, a gente só sabe falar aquilo que a gente tem conhecimento. Então, se a gente não conseguir ter esse conhecimento interno, a gente não vai saber comunicar da maneira certa, a gente não vai ser bem entendido, porque aí vai ficar aquela coisa, ah, mas eu falei, né? É igual, eu gosto muito, sou cristã, as pessoas aqui que me acompanham há mais tempo sabem, gosto muito de ouvir as pregações do Cláudio Duarte, e ele fala, né, que a mulher, ela vive na caixinha do nada. E ali, se o homem chega da rua e pergunta o que está acontecendo, ela fala que é nada. Só que o nada para a mulher é muita coisa, e o nada para o homem é nada, simplesmente. E muitas vezes a gente acaba não tendo esse autoconhecimento interno e acaba comunicando uma coisa, achando que a gente foi bem entendida, e ali o marido, né, tenta captar ali a mensagem criptografada que a gente transmitiu, começa a gerar um movimento e depois ainda leva a bronca por falar, não é nada disso que eu falei, você está fazendo tudo errado. Então a gente saber entender realmente o que passa dentro da gente, e o que eu gosto muito de falar, se você não sabe e não consegue hoje resolver isso sozinha e identificar isso sozinha, a primeira pessoa e mais ideal para te ajudar isso é o seu marido, né? Eu sempre prezo muito isso. A pessoa que você convive deve ser sim o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, porque depois de você, ele é quem vai te conhecer melhor. Então, busque essa ajuda, né? Sente, converse, mais uma vez aí a conversa como base. Eu estou tendo dificuldade nisso, me ajuda. Eu estou vendo que o nosso casamento está indo por uma outra vertente nesse assunto financeiro, ou qualquer um que for, por conta que eu não estou sabendo lidar direito com isso. Como você pode me ajudar? Nós estamos vivendo juntos, temos os mesmos planos, né? Moramos debaixo do mesmo teto. E como você pode me auxiliar nessa jornada, né? Para conseguir fazer com que eu consiga ter esse autoconhecimento e juntos a gente ir à frente, não ficar estagnado ou sendo puxado todo o tempo para trás. Então é muito importante isso também, né? A pessoa saber se comunicar, né? Para ela conseguir ser bem entendida e interpretada. E isso vai construindo ao longo, né? Ao longo da caminhada aí do casal. Mas o importante é a disposição e a disponibilidade de. Porque o que também nós vemos, Amanda, é que às vezes numa relação, uma pessoa ela busca o caminho do autoconhecimento, ela começa a mudar os seus padrões, o seu comportamento, ela até comunica isso para o cônjuge, só que o cônjuge não tem o start. Sim. Não é? E casamento é feito de dois. E a vida financeira de casamento é feita de dois. Exatamente. Então, não basta um mudar comportamento ou um querer fazer assim ou assado. É importante que os dois estejam dançando a mesma música. E entra no próximo ponto que eu quero falar aqui. Quando a gente fala, né, de buscar esse autoconhecimento, a gente, até mesmo como mulher, né, se acha e acredita ser muito autossuficiente, né, ainda mais nesses tempos de hoje. Mas muitas vezes a gente vê justamente nesse ponto que você comentou, né, da gente estar ali batendo contra a parede e o negócio parece que não vai, não flui. E é onde a gente precisa ter essa consciência de que pedir ajuda para as pessoas de fora não é uma vergonha, mas sim um ato honroso, por você realmente reconhecer que sozinha você não está conseguindo lidar. E é importante pedir ajuda de uma pessoa aí de fora para estar te auxiliando nesse processo e auxiliando nessa jornada.
E o que eu sempre falo, né? As interferências externas, elas sempre acontecem. E a gente precisa saber filtrar o que a gente deixa entrar para dentro da nossa mente, dentro da nossa casa. E quando a gente fala de buscar ajuda externa, a gente também precisa ser sábio e sábia para ver aonde nós estamos buscando esse auxílio. Então, aproveito aqui, você que está conosco, agradeço pela sua disponibilidade de hoje estar vindo aprender um pouco mais, discutir um pouco mais com a gente aqui sobre esse assunto que é finanças e convidar você, né? De fato, como o Jean disse aqui no começo, a vida tá boa, mas é sempre bom aprender mais. Então, já deixo o convite para você seguir a Eliana lá na página dela aqui do Instagram também. A Eli, ela tem, assim como eu tenho o Clube das Mulheres Sábias, ela tem aí o grupo da Sala VIP das Divas, onde ela fala justamente sobre essa questão financeira, sobre essa autogestão feminina. Então, vocês, mulheres que estão aqui, que veem que aqui o que a gente está conversando é algo de valor, que pode agregar. É claro que a gente está 1 hora já aqui, a gente não consegue aprofundar muito, né, em muitos assuntos em uma live só, mas se você tem esse interesse de saber mais sobre finanças, saber mais sobre essa autogestão feminina, siga lá a Eliana aqui no Instagram. É uma pessoa maravilhosa aqui que eu conheci há pouco tempo, mas que eu sempre, vocês que me conhecem sabem que eu não traria qualquer pessoa para estar junto comigo. Eu que tenho valor aí muito forte de trazer realmente conteúdos que sejam impactantes e sejam relevantes para a vida de vocês, não traria qualquer pessoa para estar compartilhando aqui informações junto comigo. Então, sigam lá a Eliana, ela com certeza tem coisas muito maiores, né, e mais completas para poder oferecer, para te ajudar aí nessa questão financeira, te ajudar aí nessa questão de autogestão. Então, deixo já o convite aqui. Você que chegou por último aqui no meio da live, vou deixar a live salva. Ainda não é o fim. Vou abrir para mais perguntas se vocês estiverem aqui. Vou ler mais alguns outros comentários. Mas vou deixar a live salva. Ela vai ficar salva, não sei, acho que até sábado, no final do dia, ela vai ficar aqui, porque depois eu vou disponibilizar só para quem está lá no Clube das Mulheres Sábias. Então, se você não está ainda, te convido também para clicar no link da minha bio assim que a gente terminar a live. É um clube das mulheres que eu tenho aqui, justamente onde eu quero compartilhar questão de sabedoria, porque eu acredito que a sabedoria ela é, de fato, uma chave que nos proporciona liberdade de acesso para vivermos de uma forma muito mais leve, tanto no nosso relacionamento quanto na nossa vida com o nosso parceiro, nosso relacionamento amoroso, mas também o nosso relacionamento conosco mesmo como mulheres. Então, o Clube de Mulheres Sábias é justamente um lugar onde eu compartilho de forma totalmente gratuita conteúdos semanais a respeito de sabedoria para poder te auxiliar aí nas suas áreas da sua vida, seja ela em qual área for, tanto de relacionamento como de área introspectiva realmente pessoal. Então, te convido para seguir a Eli, te convido para estar lá no Clube das Mulheres Sábias também, e vai ter o resumo dessa live toda para quem está lá no clube também. Deixa eu ver os comentários aqui acima. Veja aí. A Solange comentou aqui que, baseado no que a gente conversou, isso é o que ela vive no casamento dela de 30 anos, que são assim, conversam, compartilham, pensam juntos, trabalham juntos como 4 mãos de fato, né, para construir aí toda a independência financeira e manter a empresa também, que é administrada aí pelos dois. A Dani comentou aqui, nós podemos mudar apenas a nós mesmos. Eu acredito que a outra pessoa muda quando vê que nós próprios mudamos. E é realmente esse efeito espelho, né? É que nem eu dei o exemplo da Raíssa. Ela vê a gente, algo de alguma forma reflete a ela. E no casal é a mesma coisa. Comenta aí, Eli. Eu também acredito no efeito espelho, mas desde que a pessoa queira, porque às vezes ela vê, mas aquele não é o caminho dela. Sim. Né? Ou não é o momento dela. Tem porque às vezes você... dois lados da moeda. Sempre, em tudo.
É claro que quando você começa um processo de autoconhecimento, automaticamente a pessoa que está ao seu lado, ela percebe isso. E se houver Sim. uma conexão emocional e alinhamento de conversas e tal, também. Só que pode ser que aconteça dentro da trajetória aí que um desequilíbrio, os momentos estejam diferentes, não é? Sim. E aí esse casal tem que sentar e ver qual que é o caminho que o casal seguirá. Exatamente. Então, se a gente puder sair dessa live aqui de hoje levando realmente algo, é que a comunicação ela é a chave e o princípio de toda a sabedoria do resto, né? Então, a gente precisa realmente conversar sobre sonhos e não sobre dinheiro, como a Eli bem pontuou aqui. Fica muito mais leve de você entrar no assunto e conseguir enxergar saídas. É o que eu sempre falo, tem que ter um porquê de tudo isso. Então, por que hoje para você é importante ter uma reserva financeira? Porque hoje para você é importante arrumar as suas dívidas, arrumar a casa. Porque hoje é importante para você ter a sua reserva individual, mas também pensar na reserva coletiva do casal, da família. Por quê? Tudo começa com o porquê. Né? Então, a gente conversando sobre isso, identificando os nossos próprios porquês, fazendo essa autorreflexão e trazendo isso para a mesa, junto com o nosso cônjuge, junto com o nosso parceiro, junto com o nosso noivo, né? Fica muito mais fácil da gente fluir o resto da vida, fluir o resto da convivência e realmente ver o dinheiro trabalhar ao nosso favor e não, como eu disse aqui, a gente ser escravo desse dinheiro. E ele não ser a raiz dos males do seu casamento, mas sim ser a raiz das bênçãos que vão ser multiplicadas, né, dentro da sua família, dentro do seu casamento, do seu relacionamento. A gente vê que antigamente os pais pensavam, né, vou trabalhar para deixar isso aqui para os meus filhos, né? E hoje a gente vê as pessoas invertendo um pouco esses valores, não que isso seja errado, mas a gente precisa pensar um pouco em nós também, né? Não somente no outro, porque muitas vezes no pensar no outro a gente se anula, como a gente também já discutiu aqui nessa noite. Então é pensar no eu, mas que isso também possa de alguma forma refletir no nós, né? Então levar essa lição aqui dessa live de hoje, se você levar essa parte aí, o resto fica muito mais fácil, porque pensando duas cabeças juntas é mais fácil também de administrar os conflitos. Ah, com certeza, sempre. E até é por isso que as pessoas se unem, né? É pelo amor e para a divisão de amor e de dor. Porque é o caminho. Exatamente. Muito bem. Mais algum comentário, alguma pergunta, Amanda? Gente, deixem aqui, se alguém tem a última pergunta, a hora é agora. Perguntem, aproveitem, porque é mentoria gratuita aqui, gente. Se você quiser saber mais a respeito, manda o direct para Eli, pergunta aí sobre os serviços dela, o que ela tem a oferecer que vai te agregar aí, te auxiliar, seja para você que já tem uma vida financeira boa, porque investir nunca é demais e multiplicar esse dinheiro também não faz mal a ninguém, né? E seja também se você está meio aí, meia boca, 50%, 20%, sempre tem uma saída, um começo, né? E o começo é sempre o passo que você dá. Então, Eli, se você quiser falar alguma coisa aí a respeito do seu trabalho, a respeito até da sala VIP também, fique à vontade, enquanto se tiver perguntas, deixem aqui, fale aí, a gente já vai partindo aqui para o término da nossa live. Muito bem, vou agradecer o convite, vou agradecer toda a propaganda que você fez no meu Insta, muito obrigada. Então, e todas as divas que estiverem aqui, sigam também a Amanda. A Amanda fala sobre sabedoria feminina e sobre relacionamentos, não é? E as seguidoras, e como a Amanda adiantou, eu tenho a sala VIP da Divas, lá eu compartilho o assunto de finanças sempre relacionado à autogestão feminina e com foco em autoestima e autossabotagem. Porque, como eu disse bem no início da nossa live, tudo isso está muito relacionado. Antes de se falar de dinheiro, nós temos que falar em autoconhecimento, né? Nós temos que aprender a escolher para fazermos melhores escolhas financeiras. E tudo isso está sempre ligado e é um assunto que eu gosto muito. E eu vi, pela minha própria história, a história das meninas com quem eu convivo, que não basta falar em gastar mais, em ganhar mais, em gastar menos ou em investir.
tem toda uma história por trás que é importante nós nos conhecermos. E no caso das mulheres, mais ainda, porque a nossa história com o dinheiro é muito recente. Então, nós temos que quebrar muitas crenças, muitos tabus, temos que aprender a falar sobre isso e aprendermos a multiplicar o nosso dinheiro. E a nossa live foi muito, muito produtiva, não é, Amanda? E que tenha ficado justamente essa lição da conversa. Não é? Porque com a minha prática da advocacia, eu já vi muitos casamentos terminarem por falta de conversa. E conversa em todos os aspectos. Então, que as insatisfações possam ser colocadas de uma forma leve e que elas possam ser ouvidas pelos cônjuges sem julgamento. Porque o que nós vemos dentro dos casamentos é muito julgamento e as pessoas se calam com o receio de serem julgadas. Seja em relação ao dinheiro ou ao que querem fazer com o dinheiro, ou seja em relação a qualquer outro assunto. Então, que as pessoas tenham a liberdade de serem quem quiser ser dentro das relações. Show. E aqui, falando, né, sobre ser e ser exemplo, né, a Solange está compartilhando aqui, a minha filha vai casar e temos imóveis alugados, mas ela está comprando seu apartamento e eu oriento ela a fazer a sua vida junto com o seu noivo. Eu e o meu esposo somos exemplo para ela realizar os seus sonhos. É justamente isso, né? Quando a gente fala de multiplicar, não é só multiplicar o dinheiro propriamente dito, mas a sabedoria e a expertise que a gente tem, né? E é claro que é muito mais fácil a minha filha aprender comigo do que com a minha vizinha, por exemplo. E qual é a imagem, né, que nós estamos passando? Qual é o exemplo, né? Qual é o conhecimento que nós estamos passando a respeito disso? Então, que fique também a dica aí muito bem pontuada e compartilhada aqui conosco da Solange também, de que ela construiu as coisas dela com o marido e não que ela esteja sendo egoísta de não partilhar dos bens que tem com a filha, mas de ensinar ela a fazer o seu próprio plantio e colher isso lá na frente também. Show de bola, gente. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu tô aqui de olho no relógio, gente, porque daqui a pouco eu vim de uma correria, né, na verdade. Então, cheguei em casa, já fui lá conversar com as mulheres que estão lá no Clube das Mulheres Sábias. Vim aqui para a live, já estou de olho no relógio, porque daqui a pouco eu vou para o programa da rádio. Então, vocês que também chegaram aqui no meio do caminho, todos os sábados, eu tenho um programa na rádio da igreja que eu faço parte e eu falo sobre relacionamentos lá também. Então, é um canal, mais um canal gratuito, porque realmente esse é o propósito que eu acredito que cada um, né, tem o seu porquê, mas eu acredito que o meu porquê é justamente através do pouco conhecimento que eu tenho, mas de alguma forma ajudar e colaborar com outras famílias que sejam de fato aí resgatadas pela constituição do casamento. Então é sobre isso que eu gosto de falar, é sobre isso que eu gosto de compartilhar, trazer a minha história de vida, mas principalmente também poder, como coach, como mentora de relacionamentos, colaborar com outras mulheres para que os seus casamentos sejam realmente prósperos, né? E eu acredito que a base de tudo isso é a sabedoria. Então, estou de olho aqui no relógio, porque hoje também é um outro dia, não é assunto de relacionamento, mas também é outro dia que eu estou lá na rádio. E aqui deixo o meu muito obrigado a cada um que participou. Obrigado a Eli por ter reservado esse tempo na sua agenda para participar aqui com a gente. Pessoal que está lá no Clube das Mulheres Sábias vai receber o resumo da live. A live vai ficar salva aqui até sábado, final de sábado. E sigam lá a Eli, compartilhem depois. A gente gosta de ouvir o que vocês tiveram aí de insights e de vivência, de experiência realmente baseado em tudo aquilo que a gente conversou aqui. Compartilhe com a gente também, porque é muito bom a gente ouvir vocês. Isso também nos facilita de estar direcionando cada vez mais e melhor os nossos conteúdos aqui também. E amanhã, gente, eu vou entrar no mesmo horário para trazer uma outra live que ainda estou fechando o assunto. Então, fiquem me acompanhando aqui, porque eu estarei amanhã. De novo, vocês vão ver a minha cara por aqui às 20h30 para falar um pouco mais aí sobre esse outro assunto que eu estou vendo para agregar aí na nossa sabedoria com mais uma live de bate-papo de sabedoria, tá certo? Tudo bem. Ele pode dar as suas saudações finais e a gente já vai encerrando a nossa live de hoje. Muito bem. Então, muito obrigada, Amanda, pelo convite.
Foi muito bom estar com você. Espero mesmo que a nossa mensagem de liberdade dentro do casamento e de comunicação tenha ficado. Espero Sim. todas lá na sala VIP das divas. E lembrando que diva, para mim, ela é mais uma atitude do que uma mulher diva ligada à ideia do cinema. As mulheres divas que me acompanham são as mulheres determinadas, inteligentes, valorosas e autônomas. Porque eu acredito que quando a mulher ela tem autonomia financeira e autonomia emocional, ela tem liberdade. E ela trabalha a inteligência emocional, a inteligência cognitiva e a inteligência financeira. Show de bola. Então é isso, minha gente. Muito obrigada. Hoje foi o primeiro bate-papo de sabedoria. Vamos nos ver mais vezes aqui no Instagram. Vou definir o horário fixo dessa live ainda. Vou voltar com as lives bate-papo de relacionamento. Então vocês vão ver muito a minha carinha por aqui. Se inscrevam lá no Clube das Mulheres Sábias, se inscrevam na sala VIP das Divas e fiquem aí nos acompanhando nas redes sociais. Um grande beijo para você. E a gente se vê mais aí à frente. Beijo, Eli, Muito bem. brigadão. Beijo, meninas e meninos que passaram por aqui. Até mais. Um beijo, Amanda. Até mais. Tchau, tchau, gente. Até Tchau. mais.